A informação que você tem, então, é que o ministro Alexandre de Moraes, em algum momento, foi grampeado. Exatamente, a informação que eu tenho é que ele estava grampeado já, que havia o grampo. Segundo ele, naquela data havia um então grampo concluído. não foi lhe solicitado grampear, mas apenas assumir a o autoria. grampo. Walter, eu queria que você me explicasse, a revista Veja, inclusive, fez uma matéria ampla sobre isso, né? Sobre o encontro que você teve com o encontro que você foi chamado para num posto de gasolina, o nome do posto de gasolina, eu tenho aqui, seria o posto de gasolina Frango Assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então, você segue até esse posto? Até esse posto, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela
Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento, ele fez referência a pessoas não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado Sim, o ministro Alexandre de Moraes naquele exatamente. momento. A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal. Aqui é qual é o jornal esse aqui? Não, esse tá. aqui é do. Não, esse aqui não é da Veja, não. Eu já falo aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui, o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido o senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui, talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre o GSI ou sobre o senador Marcos Duval. Então, nesse momento, o senhor assume a responsabilidade, o senhor assume que você poderia assumir a responsabilidade desse grampo. Sim, eu assumo e por medo, retornando à minha residência, eu entrei em contato com o jornalista Reinaldo Turulo da Veja e contei isso a ele. Que ele gravou a ligação e registrou em cartório tudo que fora falado à época. Você fez, então, esse registro com ele? Sim, eu fiz. Certo. Além desta conversa, isso se deu dentro do carro ou vocês estavam sentados em algum local? A gente estava sentado no McDonald's. Era a lanchonete, o segurança e o motorista e o irmão da Carla ficaram lá fora e apenas a Carla e eu ficamos ali dentro. Depois desta conversa... Não, o presidente estava em ligação. Depois desta conversa com o presidente, o que mais vocês trataram? Além da questão de grampear, de assumir o grampo do ministro Alexandre de Moraes, teve alguma coisa referente, por exemplo, à invasão ao CNJ, site do CNJ? Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça, ou o TSE em si, ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça, dizendo que seria uma ordem também do presidente, porém, apenas a deputada me disse isso, eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? Me comprometi. E fez a invasão depois do CNJ? Sim, fiz a invasão do CNJ e também, a partir do CNJ, de todos os tribunais do país. De todos? Os tribunais do país, inclusive isso consta em inquérito policial. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas, de todos os juízes e servidores, e fiquei por 4 meses na intranet da Justiça Brasileira. Você ficou por 4 meses na intranet do CNJ e de vários outros... De todos os tribunais, inclusive do TSE. Nessa invasão que você fez, lá você teve... Você implantou um mandato de prisão contra o ex-ministro Alexandre de Moraes. Também teve a quebra do sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes. E também quebra dos bens. E também teve 11 alvarás de soltura, é isso? Não, esses 11 alvarás eu só vi na imprensa. Inclusive, eu expedi o mandado de prisão no dia 5, e no dia 6, alguma pessoa foi lá e emitiu 11 alvarás de soltura correndo, porque viu que eles iriam... Então esses 11 alvarás de soltura não foi você? Não fui eu. Inclusive, o delegado de investigação, ele garante que não fui eu. Ou seja, mas também foi outra invasão? Não sei, eu não tenho acesso a isso. Certo. Qual o motivo, Walter, desses mandados que você, na verdade... Do mandado e da quebra de sigilo. Seria o quê? Qual a motivação disso? Me explica. Seria desmoralizar Exatamente, porque à época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança, então uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando, como se fosse um ministro, com o token dele, a assinatura dele, um mandado de prisão contra ele mesmo. Inclusive, no final, eu falo, publique-se, intime-se e faça o L. É verdade.
que é uma coisa até engraçada, porque o sistema inviolável, uma pessoa sozinha conseguiu invadi-lo e emitir uma prisão, como se fosse o ministro prendendo ele mesmo. Agora, sobre essa minuta, esse texto desse mandado de prisão, quem fez? Fui eu. A deputada me enviou um texto pronto, eu corrigi alguns erros e contextualizei e publiquei a decisão. Mas quem fez o texto foi a deputada. Então, o texto foi feito por ela. Sim. Não, ela me enviou o texto. Quem fez, eu não sei. Não, mas ela lhe enviou o texto e você fez essa publicação. Sim. No caso específico dessa invasão do CNJ e dessas que você fez, você recebeu algum pagamento por isso? Então, a promessa ali era de emprego. Só que enquanto eu não tinha esse emprego, eu reclamava, olha, eu tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel, e ela me enviou por diversas vezes um montante pequeno de dinheiro e de Pix. O Renan, ele era servidor dela? Tá? O Renan, ao que eu sei, era motorista. Ele em algum momento te fez algum pagamento? Sim, diversos pagamentos. Esses pagamentos diversos foram em quais valores? Tem de 5 mil reais, de 7, mas o total é de 40 mil reais. Eu estava lendo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, assegurou a sua prisão, e nessa petição dele, nessa decisão dele, faz referência, por exemplo, a alguns pagamentos. Sim. Né? Por exemplo, o senhor teria oferecido a um funcionário da TIM um pagamento em Bitcoin pelo acesso aos dados telefônicos do ministro Alexandre de Moraes e teria feito uma transferência. A pergunta para mim para o senhor seria essa. Essa transferência em Bitcoin foi feita e qual o valor? Não, ela não foi realizada porque o rapaz da TIM, ele se negou a pegar uma segunda via do chip do ministro. Ele se negou. Então, você não chegou a fazer nenhum pagamento para ele? Não, é que no encontro, a deputada solicitou que eu invadisse o e-mail do ministro. E lá atrás, em 2019, eu tinha acessado já o e-mail. Então, eu tinha o e-mail e o telefone de recuperação de senha. E entrei em contato com o rapaz da TIM. Só que ele me gravou no dia, sem eu saber, e se negou a pegar a segunda via do chip. Porque, à época, o Alexandre de Moraes estava o tempo todo na mídia e mandando prender todo mundo, então ele ficou com medo e vazou isso à mídia, mas eu não efetuei a transferência. Quando você se propôs, na verdade, a fazer essa transferência, esse valor seria quanto em real? É que, na verdade, não foi tratado sobre Bitcoin, foi em valor mesmo, em reais. Seria 10 mil reais. Isso. Mas esses 10 mil reais, eu li lá que você diz, assim, fácil, consigo fácil os 10 mil reais. Era o valor mínimo. Mas esse dinheiro seria dado por quem? No encontro, a deputada me disse que se precisasse de ferramentas ou comprar alguém, ela teria alguém que financiasse isso. Só que eu não tive acesso de quem era esse financiamento, de quem partiria o financiamento. Ela apenas me disse, olha, precisando de ferramentas, de valores para comprar alguma ferramenta ou comprar algum funcionário, entre em contato comigo que realizaremos esse pagamento. Insumos em geral. Insumos em geral, ela disse. Foi quando eu coloquei um lance pequeno e a pessoa iria aumentá-lo, né? Ou seja, ela não deu uma limitação de valores. Não. O valor que for necessário, de fato, a gente... A ideia na época era o quê? Era fazer algo com que refizesse as eleições com a urna que saísse o voto impresso também. Ou seja, Walter, essa conversa toda ela aconteceu no ano passado e agora, mais ou menos no mês de fevereiro, março, nós tivemos aí a informação da possibilidade, de fato, desse grampo. Ou seja, a informação que você tem, então, é que o ministro Alexandre de Moraes, em algum momento, foi grampeado. Exatamente. A informação que eu tenho é que ele estava grampeado já, que havia o grampo. Agora, eu não sei se seria um futuro grampo, ele estava garantindo já para eu falar sim e não falar, vamos ver, então no futuro, assim que acontecer, eu decido se eu vou assumir a autoria ou não. Eu não tenho essa informação, eu tenho apenas que, segundo ele, naquela data havia um então não foi lhe solicitado grampear, mas apenas assumir a autoria. Que depois a revista Veja ligou esse caso com o caso do senador Marcos Duval.